Oi, gente. Oi, gente. Cadê os machos dessa casa aqui, ó? Oi, machos. Você viu que é diferente? Alô, e macho, o homem gosta, né? Tudo bem com vocês? Quem aqui já me viu mais gordo? Acho que ninguém, né? Mas já vim bastante nessa casa. O Mário me dava bastante trabalho. Inclusive, uma das visitas aqui me custou 2 cirurgias. Acho que ele nem lembra disso. Jogando bola com a piazada daqui, deu uma bica na bola, pegou aqui, ó, essa cicatriz aqui, é de 2 cirurgias de escafoide que quebrou. Depois de 3 anos que quebrou, que eu fui fazer a cirurgia, porque estava necrosando, né, o braço. E aí, depois de um tempo, quebrou de novo. Esse escafoide é o menor osso do corpo humano. E lembra disso aqui, Mário? Foi aquele jogo de bola aqui, 2 cirurgias. E aí, aquele ossinho que já tinha necrosado, ele quebrou de novo. Então, ele era do tamanho de um grão de feijão, e aí ele ficou bem menor, e depois ele quebrou no meio. Hoje tem um parafuso da grossurinha de uma agulha para segurar o caquinho, porque diz que ele é muito importante para o movimento desse dedo aqui, né? Mas via muito aqui, era muito gostoso, a gente tinha um contato, quase que todo mês nós estávamos aqui ajeitando alguma coisa, né? E que bom, viu? Daqueles tempos para cá, muitas coisas. Pode sentar, queridos. Na nossa vida, assim, mudou, responsabilidades, o nosso nível de liderança, também os nossos comprometimentos e compromissos com o Rei de Deus. Foi, assim, um tempo muito, né? O Mário acompanhou o Mário e o Igor é um dos primeiros membros da igreja, está na primeira leva de membros da igreja lá de Irati. Ele viu tudo o que aconteceu em Irati, quase que praticamente na casa dele, né? O Igor, a esposa converteu primeiro, ele era um endemoniado terrível, um homem doido da cabeça, né? E já estava separado há quanto tempo, Igor? 2 anos e meio separado, querendo divorciar. Depois que voltou, queria que eu casasse de novo. Falei, de jeito nenhum, meu filho, vai casar de novo, que o homem se uniu, ninguém separa, não. O que Deus uniu, ninguém separa. Vocês só vão voltar e vai continuar a vida, e estão lá até hoje. E nesse ano que vem a gente completa 20 anos. A gente vai mandar um convite, vamos fazer uma festa linda lá. Mas, queridos, assim, experiências tremendas nós tivemos lá em Irati. Nós começamos do zero. O pastor Luciano, nós já éramos amigos há muitos anos, bem antes de eu vir para cá. O Luciano tinha uns 18 anos. Antes de 18 anos, eu já o conhecia. Ele morava mais na minha casa. Aquele livro, Falar em Língua, ele escreveu na minha casa, aquele livro, né? De tanto que ficava em casa lá. E o Luciano até hoje é o meu discipulador, e aí ele inventou de começar a igreja em Irati e me chamou. E eu tinha uma empresa em São Paulo, deixei tudo lá, entreguei para o funcionário mais velho, porque foi assim que Deus queria que eu fizesse, e eu fiz. Aí ele de dó me deu um carro, eu peguei o carro, dei para o Christian, né? E o Christian veio muito aqui com aquele carro, né? Era uma parte do que ele achou que era pagamento, né? O rapaz que eu dei a empresa. E viemos para cá sem nada, na dependência de Deus, querido. Assim, eu não vim para contar o meu testemunho, mas um dia eu posso vir ser muito animador. Uma das coisas mais belas que aconteceu na minha vida foi esse testemunho. Eu gosto de contar, mas hoje nós podemos dar pincelada. E eu queria, assim, para animar o teu coração e gerar perspectivas. Então, a gente começou numa casa, a igreja, né? O Mário, não lembro se foi na casa, mas uma casa, depois para o sindicato rural, depois para o Rotary Club, aí alugamos um lugar, e nesse lugar que nós estávamos, ali, quando eu morava em São Paulo, eu tinha uma casa muito grande em São Paulo, muito bonita, e eu tinha doado essa casa para a igreja aqui em Irati. Não tinha na igreja, mas já tinha uma casa doada, né? E assim, mas eu não doei para nada, eu senti para Deus, porque eu não tinha salário e não tinha nada, não tinha salário. Eu falei, Deus, o que eu vou dar? Eu não tenho salário para te dar a oferta que eu quero dar, né? A única coisa que eu tenho é a casa. Eu falei, Davi disse que não queria dar sacrifício, que não custava nada. Eu falei, então só tem a casa agora. Já dei tudo, já dei a família, vou dar a casa, e dei a casa. Assim, foi um desejo no coração. Não havia nenhuma outra perspectiva, nem nada, não havia a possibilidade de uma compra, de nada. Anos depois que eu doei a casa, estou orando de madrugada na igreja. Eu estava no período de orando das 2 às 7 da manhã, todo dia. Foi um mês que eu tirei para orar nesse sentido, e um dia, era mais ou menos às 6:30 da manhã, eu ouvi perfeitamente, eu vou dar um lugar a vocês, vou dar um lugar para vocês. E eu, ansioso do jeito que sou, já
o Aleixo chegou, que é o outro pastor, chegou, eu falei: Aleixo, eu ouvi nitidamente, o senhor vai nos dar uma casa, vai nos dar um lugar. Aí ele falou: mas Ney, você não tem salário, a igreja não tem dinheiro. Mas não é assim, não é que não tem dinheiro, não tem mesmo, nem R$1.000 na conta, não tem nem nada, né? Eu acho que na época era até o seu tesoureiro, né? Não era, mas já estava por ali, né? Aí, querido, falei: então eu vou procurar esse lugar. Já deu, né? Aí saí no mesmo dia, peguei a rua e a pé, a mesma rua. Mas eu tinha um lugar? Não tinha um lugar. É como Abraão, vou dar um lugar. Eu falei: eu vou procurar o lugar. Saiu nós dois procurando o lugar. E eu não achei o lugar, rapaz, mas era um matagal, cavalo, uma cerca que tinha ali fechando aquele lugar. Os técnicos salve comigo: ó, tá aqui, eu torto aqui, mas aguenta aí, nego. Aí parei, tinha uma placa caída no chão. Eu levantei aquela placa, vi um telefone, liguei, falei: cara, você está vendendo isso aqui? Aí ele nem sabia o que eu estava falando, o cara tinha muitas propriedades lá, né? Falei: esse terreno aqui. Ele falou: rapaz, faz 3 anos que eu pus essa placa, nunca ninguém me ligou, você é o primeiro. A placa tinha apodrecido e caído. E aí liguei e falei: quanto você quer? 240 mil. Falei: eu dou 200. Mas eu pensei, eu empurro a casa para uns 150 e 50 a gente levanta com a liderança da igreja. E eu não falei nada para ninguém, queridos. Aí, isso foi numa quarta-feira. No domingo, eu falei para ele assim: posso limpar o terreno? Ele: pode. Fui lá e limpei. Comprei no meu cartão uma e fui sozinho, não chamei ninguém. Mas eu não estava limpando, porque eu já estava tomando posse, eu não levei ninguém para ver o lugar. No domingo, no culto, eu falei que eu queria uma reunião com os líderes na segunda, porque Deus foi bem restrito. Eu vou dar, então se Ele vai dar, eu não preciso da igreja toda, não preciso ficar fazendo aquele apelo doido, não. Deus disse que vai dar, eu acredito. E aí, falei amanhã, que era segunda, que era uma reunião só com os líderes, e do jeito que eu estou falando com vocês, eu falei com eles. E naquela reunião, querido, o valor que se levantou, com a casa que já estava doada, foi de R$405 mil. E nós compramos o terreno à vista, construímos um templo, e a casa foi vendida faz 3 anos e pouco. Tudo que lá, hoje nós temos lá, tem 4 templos, o menor tem 250 metros. Tem um templo às crianças, tem um templo aos jovens, tem um lugar que era o templo onde nós reuníamos. Eu fiz um saguão, né, eu estou fazendo, ainda está em execução. Porque eu decidi acreditar numa palavra de Deus, acreditar que Deus, quando nós nos envolvemos com Deus, Deus tem um propósito com as nossas vidas. Então tudo vai acontecer conforme nós vamos ouvindo a Deus e vamos nos envolvendo. Sabe quem ouve Deus? Quem se envolve com Deus, quem se envolve em oração, em comprometimento, né, numa vida de comunhão com Deus. Não há como ouvir Deus se a gente não tiver muito envolvido com Ele. Então eu acredito, porque, e esse para mim, e depois desses milagres, tudo que aconteceu ali foram milagres. Se você for lá hoje, assim, o Luciano foi lá, ele me deixou 2 anos, menos de 2 anos lá, ele foi embora, e eu fiquei lá. Eu nunca tinha pastoreado a igreja. Quando o Mário me conheceu, não era pastor, muito depois, ele me ungiu pastor, né? Sabe aquela história do cara que foi homenageado porque salvou uma pessoa que estava lá no mar, e aí chamaram, era o pai da menina que ele salvou, chamou o cara lá para homenagear, disse: aqui nós queremos homenagear, que ele suba aqui para falar, né, porque salvou. Aí ele subiu lá e falou: olha, como é que foi o negócio lá, você, né, que te encorajou a pular no mar daquele jeito? O cara pegou o microfone e falou: não, vocês estão enganados, eu só queria saber a quem me empurrou, né, para dentro do mar. E o Luciano fez a mesma coisa com a gente: já que empurrou, já que está, que fique, né? E foi isso que aconteceu, e a gente decidiu só o quê? Orar e buscar a Deus. Isso foi algo fantástico, né? Então, quando fazemos isso, e aí as demais coisas Deus foi acrescentando, e as coisas não sei se aqueles que têm mídia, a gente tem um bosque de oração lindo lá, bem grande. Só o bosque de oração tem 4.000 metros, é muito lindo lá o lugar. O templo maior tem 2.300 metros, né? Esse outro que nós reunimos tem 500, e tem mais 2, um de 450 e outro de 250, que é esse menor que eu falei. Então, é uma estrutura bem legal. Só que eu sou doido, eu vou fazendo, entendeu? Não está um terminado, começando o outro, começando. A próxima geração que termina, que você quer colocar pedra, azulejo, que faça. Eu vou fazer concreto, velho.
e amo construir, e muito do que está lá é minhas mãos mesmo. Foi minha filha, eu, o Igor, não tem nem, todo mundo é pedreiro lá, todo mundo é pintor. Fica o convite, o Mário um dia pode levar num dos nossos, aqui deve ter alguém, né, que já passou por lá, nossos eventos, que vai ser muito bem recebido. Queridos, legal estar aqui, muito bom, né? Eu tenho uma amizade com essa família faz muitos anos, já dormi muito na casa deles aqui, né? Qualquer coisa que tinha em Irati, ia para lá que tinha aqui em Ponta Grossa, a gente queria participar, não tinha dinheiro para pagar hotel e nem para comer. Aonde a gente ia comer de graça e dormir de graça? Casa do Mário. Que bom, né? Muito legal. E eu queria compartilhar essa palavra com você Primeiro eu queria saber, tem alguém aqui que está na igreja aqui pela primeira vez? Né? Você foi convidado, o pastor Mário ou outra pessoa convidou você está aqui pela primeira vez? Se tiver assim, levante sua mão assim, uau, que bom. Vamos dar um aplauso a esses queridos valentes aí? Amém. Amém. Sejam bem-vindos, viu, queridos? Queridos, eu creio assim que a gente tem um tabu muito grande com homens na igreja, e não é na igreja, em tudo quanto é lugar. As mulheres, gente, elas dão um baile na gente. As mulheres dão um baile na gente. Os homens, eles são mais, sabe? Você fala para o cara jogar bola, o cara fica louco, né? Ele derruba poste no peito, empurra locomotiva, né? Se bem que hoje os caras estão mais gostando de videogame, de jogo, aquelas coisas erradas, do que jogar bola, né? Tem uma geração bem frouxona, uns barrigudos, né? Aí tudo, né? Só no videogame, nem bola a gente não joga mais, né? É uma doideira, né? E as mulheres estão doidas aí, estão orando, as mulheres estão... Meu amigo, lá no nosso grupo de oração, lá tem 30 mulheres e 2 homens, é um negócio assim doido, e a gente precisa fazer alguma coisa, porque há um propósito muito grande, que o homem seja levantado para, assim, o homem, ele é o comandante desse barco, ele é aquele que deveria, sabe, ditar as regras, de tomar a frente. É nós, mulher, é nós que vamos orar, é nós que vamos, né, botar para quebrar mesmo, fazer o fogo cair em nós. Mas infelizmente não é assim. Eu nem estou falando isso para acusar, querido, mas a gente, sabe por quê? Porque a gente se julga assim, trabalhar mais, é o braçal, chega tarde, está mais cansado, a gente tem um monte de desculpas, querido, e não sei até que ponto isso vai ter uma validade diante de Deus. E eu acho que eu vou tentar aqui trazer uma palavra que possa fazer a gente pensar, todos nós pensarmos acerca disso. Eu acho que Deus quer despertar uma geração. Eu tenho falado muito na igreja sobre esse despertamento, das coisas que Deus está fazendo, que tomou, né, pegou essa pandemia que quiseram desgraçar com a humanidade, e Deus pegou isso e começou a gerar coisas novas. A semana retrasada, ou passada, não lembro muito, eu estava no bosque lá orando. Eu gosto de estudar meus esboços, de estudar a palavra, de orar. Tem um coreto de oração no meio do mato, assim, todo cercado de vidro, é muito lindo. E aí, assim, de repente começou um vento, mano, mas era como se eu pudesse ver o vento. Foi muito interessante, sabe? E eu fiquei olhando aquele vento, assim como, mas vento não vê, mas parece que eu estou vendo esse negócio. E aquilo me levou à infância, e eu lembrei do meu pai. Ele me levou naquela infância, e eu ouvi meu pai dizendo: olha, vai chover, porque ele falava isso na roça. Quando começava a chover, ele chamava os filharados: olha que cheiro de arcanfor, que era cânfora, né? Os mais velhos falavam arcanfor, né? Quem é desse tempo aqui? Não tem, né? Só eu que sou velho aqui, né? Que cheiro de alcanfor, vai chover, né? E a gente ficava sentindo aquele cheiro. Era gostoso mesmo, que aquele vento trazia o cheiro da terra mexida, com flores, com mato, né? E aquilo que a chuva vinha empurrando aquele vento, e eu assim, comecei a chorar de lembrar daquilo, e de repente o Espírito Santo diz assim para mim, muito claro: estou voltando, esse é o meu cheiro, eu estou voltando. Então eu creio, querido, que assim, é muito rápido. É muito rápido. Jesus está voltando, e é assim, vai ser daqui a pouco. A gente não sabe, a gente tem que viver essa expectativa como se fosse agora, né? Nem amanhã. As coisas estão cooperando por isso, as coisas estão nos conduzindo para crer nisso. Jesus está aí às portas, Ele está voltando.
E Ele não pode pegar ninguém desprevenido. Nós precisamos estar atento, porque não haverá, na hora que Ele estiver aqui, um tempo para a gente dizer: peraí, Jesus, tem algumas coisinhas que não estava legal, com relação à minha esposa, ao meu tratamento, com relação ao meu trabalho, à minha vida, sabe, na igreja também o negócio não vai ter esse tempo. Jesus vai voltar para buscar uma noiva, e se você chegar no altar, a tua noiva, ela estiver lá, no altar, ela diz assim para você: olha, meu noivo, eu queria dizer para você que até a semana passada eu estava, até ontem eu estava tendo um caso aí, mas agora no altar aqui eu vi você e acabei me arrependendo. Você casaria com alguém assim? Você, E parece que a gente pensa que as coisas vão acontecer, mas vai dar tempo na última hora. Tem gente acreditando que, mesmo que ele tenha um infarto fulminante, ele ainda vai ter consciência para se arrepender, sabe? A gente não sabe, as coisas estão acontecendo, o mundo, assim como está crescendo, está evoluindo, assim, muito fortemente, com muita força mesmo, o mundo está evoluindo, mas também estão surgindo essas questões humanas que nós precisamos prestar atenção. E a nossa comunhão, o nosso envolvimento com Deus é que vai discernir isso, é que vai nos conduzir para esse desejo de estar com Ele. Quanto mais eu envolvo, mais desejo eu tenho. Quanto mais eu sirvo, mais desejo eu tenho. Eu preciso entender o propósito. Eu queria repartir com você esse texto de Efésios 1, no capítulo 1, a partir do 9, que diz assim: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o seu propósito, o propósito da sua vontade, a fim de que nós, o que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Mais uma vez eu oro, papai, que essas palavras caiam no nosso entendimento, e tudo quanto compartilharmos aqui nos edifique num propósito só, nos unirmos com o seu Espírito Santo, que é o responsável de nos convencer de toda a verdade, de nos levar, Pai, para os teus braços e nos conduzir para o céu. Espírito de Deus, tenha liberdade para que essa palavra produza tudo o intento do teu coração, papai. Há uma promessa, há uma palavra liberada, ela não volta vazia. Eu creio que hoje, Pai, nós seremos edificados por essa palavra. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Querido, eu creio que esse é um texto assim que nos inspira, a viver todos os dias da nossa vida para a glória de Deus. Será que todos nós temos essa coragem de dizer assim: desde quando eu levanto, todos os dias, todos os meus dias, eles são para a glória de Deus? Mas, de fato mesmo, como que isso se aplica, Como que isso se torna uma verdade no nosso dia a dia? E eu queria, junto com você, considerar, aí alguns pontos para a gente construir esse fundamento que pode nos trazer alguma resposta para essa questão. E o tema dessa ministração é existir para. Todos nós existimos para alguma coisa. Para quem eu existo? Para quem eu existo? Estou vivendo nesses dias. Você já pensou que você poderia nascer e viver em qualquer outra época? Você já poderia ter chegado e partido, não, mas você está aqui nesse momento, e está acontecendo tantas coisas nesse mundo, nesse momento. O mundo está vivendo coisas que jamais viveram, e que se falasse para você há 10 anos, você não acreditaria, mas você está aqui. Por que você está aqui? Por que, meu amado irmão, pai, irmão, filho, esposo, avô, quem sabe? Por que você está aqui? Por que você está vivendo nesse tempo? Porque tudo que existe no mundo existe sim para um fim. Nada na criação existe por acaso, nada na criação existe sem um fim apropriado. Até essa pandemia tem um fim apropriado. Cada pedra, querido, a terra, as árvores, os animais, astros, planetas, o oxigênio, a água, o fogo, tudo isso existe para um propósito.
Não faz muito tempo eu comecei a estudar sobre sobre a composição do oxigênio. Quando a gente começa a olhar para isso, para o Sol, para a consistência, para os planetas, querido, você fica pirado em Deus, porque todas essas coisas, ela tem um propósito específico. Se ela fosse milimetricamente diferente, mudado, se o oxigênio tivesse uma intervenção, bilimétrica, nós estaríamos todos perdidos. Então a sua essência, a sua existência no todo, do jeito que você é, tem um propósito na existência, para esse tempo que você vive. E sendo assim, querido, por que Deus, Ele criaria seres tão inteligentes, criativos, sem nenhum propósito? Se todas essas demais coisas, elas foram as inanimadas, elas foram criadas com propósitos. Elas foram criadas, essas coisas foram criadas para discernir, para ajudar nesses propósitos. Então nós podemos dizer que o nosso valor para o Criador, ele pode sim ser medido pelo que Ele criou para nós. Por exemplo, quando você pega uma aliança que está ali totalmente cravejada de diamante, o valor dessa aliança, ela é aumentada, ela ainda é uma aliança. Porém, valores foram acrescentados naquela aliança ao cravejar ali, agregar a ela essas pedras, esse diamante. Deus nos criou, querido, para a sua glória. E para isso, Ele nos cravejou de valores. Você tem muito valor agregado em sua vida. Isso é tão valoroso, mas tão valoroso, que Cristo morreu. É o valor que você tem. Se qualquer pessoa nesse mundo desse a vida em seu lugar, você ia dizer: essa pessoa me valoriza demais. O que essa pessoa vê em mim que nem eu consigo ver? Pois esse é Jesus, que é santo, puro, fez o que fez para mostrar o nosso valor para o Pai. É isso, querido, que define o valor que nós temos. E é isso que define a essência, a importância de Deus nas nossas vidas. O que nós somos para Ele, o que Ele é para nós. E se a gente descobrir isso, nós vamos encontrar propósito, o propósito da nossa existência e a plenitude na nossa satisfação por existir. Porque está uma crise, querido, está uma onda de desânimo, e a pandemia veio para aumentar isso ainda mais. Então a igreja, ela vive num estado de aparente perigo, e é por isso, querido, que nós não conseguimos parar uma pessoa vocacionada. Uma pessoa vocacionada é que ela entendeu esses valores, uma pessoa chamada para aquilo, ela entende isso. Eu fui chamado, eu tenho um chamado, esse chamado tem um preço, alguém me valorizou ao me lançar sobre esse chamado. Ninguém consegue parar, querido, quantas crises, quantas façanhas. Quando nós olhamos para essas pessoas da Bíblia, nós entendemos que eles entenderam sim, nós lemos, e o Espírito nos convence que eles entenderam o propósito. E é por isso que nada conseguiu parar esses homens. Por exemplo, Noé, ele foi chamado ali para construir a arca, e nem mesmo aquelas enormes dificuldades morais, naquele contexto que vivia, naquela época, conseguiu parar aquele homem. Mas hoje você reparou que a gente dá desculpa, mas eu não gostei da sua pregação, então eu não entrego a minha liderança, eu não estou mais disposto. Nós vivemos, querido, uma onda onde basta pouca coisa para que a gente abandone o propósito de Deus. Imagine Noé dentro daquele contexto de moralidade. Deus dá uma palavra para ele, Deus lança um propósito sobre o coração dele, e ele não olha para as dificuldades, nem para o contexto moral daquela situação, ele decide fazer, porque o que nos causa, querido, paralisia, é ficar olhando as coisas ruins, as coisas mortas, as coisas nojentas, imorais, ao nosso lado, e ao invés de a gente entender o propósito de Deus, por que eu existo,
Eu não existo para cooperar com aquilo, eu não existo para desistir por causa daquilo, eu existo para vencer aquilo, para ser forte diante dessa circunstância. Abraão, que foi chamado para ser pai de nações, esse era para ele o seu para que ele existe. Então, ele passou a viver, querido, a sua vida em função daquilo. Anos, décadas, Abraão passou a viver em função do seu propósito, do seu chamado. Moisés, que ele descobriu o seu propósito, o seu e nem as glórias do Egito, do mundo, que é o que faz hoje muitos homens e mulheres desistir do propósito. Em tempos, querido, de inimagináveis desafios, nem isso conseguiu parar aquele homem. E nós precisamos, querido, conhecer essas histórias, imitar a fé desses homens, como José, que ele encontrou o seu ali, o seu propósito, e não houve nenhuma injustiça nesse mundo que pudesse fazer com que aquele homem desistisse. É prisão, é injustiça com a mulher de Potifar, é cova, é os irmãos, a própria família. Querido, você está falando de coisas, você está me ouvindo falar de coisas que parece que eu estou falando do tempo atual. Gente parando, gente desistindo, por causa de família, por causa do irmão, por causa de circunstâncias que deveriam nos unir para nos tornarmos mais fortes. Jesus também foi enviado ele tinha João 3,16. Ele foi enviado ao mundo, para quê? Para que todo aquele é uma função. Jesus tinha isso, é para que as pessoas o conhecessem, e nem a humilhação, nem a vergonha, que inocentemente ele sofreu, fez com que ele desistisse. Para quê, queridos? Para estabelecer o nosso verdadeiro sentido de existência. Tudo isso é para organizar o nosso propósito original. Qual é, querido? Feitos para a sua glória. Nós somos feitos para a glória de Deus. E nós precisamos fluir sobre esse contexto da glória de Deus. A nossa boca, o nosso corpo, nossas mãos, nossos pensamentos devem glorificar a Deus. Porque todo o propósito de Deus nos chama para isso. Porque para isso fomos feitos, para a glória de Deus. Que mais, querido? Dar ao homem o seu destino original. Nós fomos feitos para um caminho exato, um caminho certo. Quem? É Ele mesmo, Jesus. Nós somos feitos para andar com Ele. Nós somos feitos nele. Esse é o nosso caminho. Nós fomos feitos para outra coisa. E nesse caminho Ele mesmo define o propósito para a nossa vida. É Ele mesmo, querido. Para quê? Para retribuir por causa da alegria do que recebeu. Nós somos um propósito de Jesus para dar ao Pai alegria. E nós temos esse propósito também. E isso, querido, ele vem através da gratidão. Quando nós somos gratos, é impossível que a gente não faça algo em troca. É impossível que a gente não dê algo em troca, querido, de jeito nenhum. Aí, Jesus, ele chama um grupo, e ele apresenta a esse grupo aqueles enormes desafios, e isso acontece na vida de cada um daqueles homens, prisões, como eu falei, açoites, mortes, as mais terríveis possíveis, mas eles não desistiram. Por que, querido, que eles não desistiram? Simples, eles entenderam os seus eles entenderam para que eles existiam, para que eles foram chamados, então eles eram gratos. Eles eram gratos até mesmo por apanhar. Lembra na Porta Formosa do milagre? Pedro e João vai preso, tomam um cacete, soltam eles saem glorificando. Olha, nós já somos dignos de apanhar por amor a Cristo. Mas hoje é comum pessoas olhar para nós com o olho meio torto, o recepcionista da igreja, às vezes estava meio descuidado com uma coisa, a gente dá vontade de voltar para casa e dizer, olharam para mim, não gostei muito. Aí, olhando para a Bíblia, esses homens que entenderam o seu chamado, o seu propósito, apanham e acham bom apanhar, porque era um sinal de que eles estavam fazendo certo.
Sabe, querido, quanto mais orar feio para você, sentir inveja, ciúme de você na igreja, talvez porque você está fazendo certo mesmo, porque nunca os que fizeram o que tinha que fazer foram os mais desejados, mais amados, não. Há um exército que quer nos derrubar, querido. Entendem, queridos? Esse é o grupo que eu e você, nós fazemos parte, amém? Homens que entenderam o propósito. Às vezes, querido, eu tenho sim sentido vergonha do evangelho que nós temos vivido. Embora a gente não sendo pecadores deliberados, mas procurando assim viver uma vida santa, lutando por isso, às vezes eu me pergunto, eu sou mesmo grato a Deus pelo tanto ou pelo tudo que Ele tem feito por mim? Será que eu estou pelo menos tentando retribuir tudo que Jesus fez por mim? Será que eu realmente estou focado no meu propósito, no meu destino final? Ou eu estou vivendo no tanto faz como tanto fez? E a conclusão, querido, que eu posso ser mais, é essa conclusão que eu chego. Eu posso fazer mais. Eu preciso ser um homem de mais fé. Eu preciso olhar para as circunstâncias com essa disposição do coração daqueles homens. Se acham que Jesus é muito, eu vou para um Paulo, eu vou para escolho um que eu julgo menor, eu vou na fé desses homens. Será que eu posso ir mais longe, mais fundo? Será que eu sou tão grato quanto eu deveria ser por esse Deus, querido, que me amou de tal maneira? Será que eu sou grato? Existir para, querido, fala para nós de gratidão, fala para nós de propósito, fala de destino. Tudo na nossa vida está ligado a isso, querido. O nosso propósito, a nossa gratidão, o nosso destino. Vamos tentar definir, sobre esses aspectos, a nossa existência. É claro, quando nós sabemos o propósito da criação, querido, de qualquer coisa que nós compramos, adquirimos ou vivemos, é que nós vamos conseguir usufruir com muito mais propriedade daquilo que Ele pode nos oferecer. Se você compra um teclado desse e vai pondo aí, não lê manual, não lê nada, você vai tirar muito menos do que Ele pode oferecer. Quando levamos um evangelho descuidado, sem apreço, sem ler Bíblia, nós jamais vamos descobrir, nós jamais vamos viver o propósito que Ele nos propõe. Tudo aquilo que está ali, que contém ali, e, querido, o Espírito Santo vai te lembrar do que você já leu. Sabe quando vem gente lá, pastor, ore por mim, vou ter uma prova difícil na UAB, eu vou ter uma prova difícil na faculdade. A primeira pergunta, você estudou? Não tive tempo, então não vou orar. Vou orar para quê? Para ser injusto com os outros? Você acha que Deus é injusto? Você não estudou nada, tem nego que rachou lá, e não tem o Espírito Santo, vai disputar com você. Eu oraria por ele, não oraria por você. Estou errado, mano? Pois você corrige se eu tiver. Errado. Porque o Espírito Santo vai nos fazer lembrar de todas as coisas. Que coisas? Coisas que, se é lembrar, é coisas que eu sabia e esqueci. Porque eu vou lembrar do que eu nem sei. Você está entendendo, querido? Por que nós precisamos disso, de ler a palavra de Deus? Então eu e você existimos para, e é esse para que define a nossa existência. Quando se sabe o que é, sabe também o porquê é e para que é. Então vamos começar pela gratidão. O caráter da gratidão, o que é? É a retribuição. Sabe como é que eu sei que se eu sou grato ou não? Pela forma que eu retribuo. Sou grato a Deus? Querido, está escrito nas minhas atitudes. Minha gratidão, ela não é palavra. Palavra, sabe, esse muito obrigado que a gente faz, é só talvez o ensaio para o que vem depois. Porque qualquer pessoa que faz um favor para a gente é gratificante, é alegre a gente devolver, a gente retribuir alguma coisa. Porque não existe gratidão sem reação. Se somos gratos pela nossa salvação, nós vamos fazer alguma coisa que demonstre isso. Quando você é grato, você reage. Isso é quase instintivo. É instintivo, querido, isso. Quando nós somos gratos, nós reagimos.
Porque quando as pessoas nos ofendem, é de bate pronta, bateu, levou. Mas quando se faz bem, a gente fica pensando se é de Deus. Quantos bens eu recebi? Alguém às vezes liga para mim, isso não é tão incomum. Pastor, eu vendi minha casa, né? Você acha que eu tenho que dizimar minha casa? Eu falo, eu acho que você tinha que dar tudo. Você é grato por essa casa? Você está perguntando se tem que dizimar. Você já dizimou a tua casa? Quando você comprou essa casa, você era dizimista? Não, eu nem era convertido. Amados, está o Igor aqui que sabe, querido, quando ele sabe, né, obviamente que ele não me conhecia nessa época. Quando eu me converti com 30 anos, Mário. E na semana que eu me converti, eu tinha bastante dinheiro, eu tinha uma empresa e eu ganhava muito dinheiro. O Igor chegou a conhecer essa empresa. Eu ganhava muito dinheiro. E eu tinha bastante dinheiro guardado. Falei para minha esposa, a gente nunca dizimou, nem sabia o que era isso. Eu vou dizimar todo o dinheiro que eu tenho guardado. Mas eu não dizimei só o que eu tinha guardado, eu dizimei o dobro. Eu fiz um cheque para 30 dias do que eu queria dar. Eu dizimei os anos que eu não era convertido. É óbvio que, né, era o que eu tinha, porque eu acho que eu não cheguei a dizimar, mas a minha intenção era essa. Mas a gente nunca deu dízimo. Ninguém ensinou dízimo para mim, nunca tinham falado isso. Eu ouvi eles falar na hora da oferta lá, mas não tinha um ensino, não tinha ninguém me coagindo a isso. Isso veio no meu coração. Dizimar os anos que eu não era convertido. Querido, a minha gratidão era tamanha. Quando eu entrei naquela reunião, aquele dia, querido, o dia mais feliz da minha vida, 28 de dezembro de 1989, entrar num lugar o qual nunca tinha ouvido falar desse Deus, não queria nem saber desse Deus, e Ele me amou de tal maneira. Eu caí de joelhos e só chorava naquele lugar, meu coração se rendeu a Ele, minha gratidão foi lá tocou, né, as orlas dele lá no trono, e eu não consegui mais sair disso. Naquela semana procurei meus amigos, de churrasco, de cerveja, de piadas, e diz, cara, entrou um negócio em mim que eu nem sabia o que era, eu não consigo mais ficar aqui com vocês nessa roda. Pior, era feito na minha casa, todos eles se afastaram. Não faz muito tempo eles me encontraram na rua em Santa Bárbara, 20 anos isso. 32 anos isso. Encontrei com eles na rua. Eles disseram, olha, Ney, você fez o certo. Todos nós estamos ferrados. Decisões que nós tomamos por gratidão. Eu não tenho um motivo sequer para abandonar essa fé, para não servir esse Deus com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. E sabe, querido, eu passei anos da minha vida, não dizimava, eu ficava com 10% e dava o resto, né, eu dava para o Senhor. Decidimos não ter conta e investir tudo no reino, e construir com esse dinheiro várias igrejas. Não contratava ninguém, eu mesmo construía igrejas grandes, porque eu amei aquele que me salvou, e eu queria retribuir para Ele, e eu quero até hoje. Gratidão, querido, é trazer à memória não somente o que nós recebemos, mas também o que nós éramos. Você era pecador, sujo, imundo, Jesus te lavou, me lavou com seu sangue. Hoje eu não vou para o inferno por causa daquela sujeira, eu vou para o céu, para o Rei da Glória, eu vou morar com Ele para sempre. Antigamente o diabo tinha tudo de mim, agora tudo de mim é dele, é do Senhor, não é meu mais, porque Ele me tirou do inferno, que me levaria com tudo que eu tenho, e agora eu vou para o céu. Será que eu pedi alguma coisa? Eu andava nesse asfalto sujo, todo cheio de buracos, estourando pneu de carro, roda de carro, né? Quando está indo para a União, né? Agora eu vou andar no céu, ruas de ouro, mar de cristal. A gente vai pisar nesse negócio. Olha aí, querido. Isso é coisa fantástica demais. Numa comparação bem simples, querido, a nosso nível humano, nós podemos analisar que realmente nós não somos gratos. Nós acabamos facilmente com a amizade que foi construída assim, com coisas lindas durante anos e anos, somente com fato negativo.
Eu te queimo, Mário, fácil. Se você, não importa os 20 anos que a gente se conhece, ou 25, sei lá, se você pisar no tomate comigo, eu quero que você vai se lascar. Ninguém faz isso, todo mundo faz isso. Quantas amizades, querido, eu vejo de pessoas que serviram, que ajudaram financeiramente, emocionalmente, pessoas que foram acolhidas em casa. Eu já fui vítima disso tanto, querido. Pessoas que a gente serviu, que a gente amou. Não fui só vítima, não, eu já fui carrasco também. E aí a pessoa dá uma só pisada, e nós esquecemos dos 3 milhões de favores que a pessoa fez. Nós riscamos, querido, as pessoas das nossas vidas, pessoas pelas quais nós vivemos tempos tão preciosos. Pessoas que, querido, nós construímos uma história de coisas tão lindas, pessoas que nos serviram, pessoas que nos ajudaram em momentos difíceis, em momentos de extrema necessidade na nossa vida. Pessoas que choraram conosco, querido, nas nossas tristezas, pessoas que participou dos nossos momentos de maior alegria. Mas um fato, somente um fato, teve o poder de destruir essa história. E toda aquela gratidão que a gente testemunhava, todo o tempo, sabe aquela pessoa, aquela pessoa me ajudou tantas vezes. Quando eu precisei, que ela estava sempre comigo. Toda aquela gratidão tão explicitamente declarada, várias vezes, agora não existe mais. Por quê, querido? Alguma coisa além da gratidão, ela foi perdida. Porque a gratidão se perde por um motivo. Nós podemos detectar algumas muito óbvias. Perdeu-se a confiança, perdeu também a expectativa, perdeu a credibilidade. Eu não confio mais em você, mas olha que estupidez nós somos, querido. Tem gente que não confia na esposa por um caso, que tem marido, né? A esposa não confia no marido, porque um caso, não estou falando um caso de traição, mas um fato, uma palavra, e a pessoa agora perdeu a confiança, não tem mais expectativa, desse mato não sai mais coelho. Isso aí eu já contei e me decepcionei, parece que aquela decepção vai ser eterna. Ainda bem que Deus não faz isso com a gente, querido, porque se fizesse, todos nós estávamos desacreditados, descredibilizados, ia tudo para o inferno. Quem aqui é homem, macho? Vou começar de mim para dizer, eu nunca feri Deus, eu nunca entristeci Deus. E quem é aqui que tem a coragem de dizer que Deus desistiu de você? Tanto não que você está aqui, ouvindo Deus, Deus te chamando. Eu continuo, o mesmo propósito que eu tinha quando você vivia no fogo, eu continuo tendo, porque Deus não descarta, querido. Deus não abandona, porque nós erramos com Ele. Pois é, querido, esse nosso senso de para quê, com relação a essa pessoa que às vezes pisou no tomate, pisou mesmo, vai embora. Para que continuar eu tendo amizade com essa pessoa? Para que eu vou ter expectativas com relação a essa pessoa? Para que eu vou acreditar nela? Ela me decepcionou, e aí nós construímos um muro de justiça que até Deus não rompe, porque Deus não faz isso com a gente, mas nós fazemos isso com as pessoas. Então a conclusão que eu chego é que com essa pessoa eu não quero ir a lugar algum, eu não quero chegar em lugar algum. E aí esse nosso destino e propósito, eles se acabam. Não é assim que acontece no casamento? Uma decepção, outra ali, não se corrige, não se perdoa, ela vai destruindo. Mas ainda é pior do que isso, do que só destruir um casamento, se é que tem coisa pior, mas tem sim. Da mesma forma nós fazemos com Deus. Querido, por que eu estou te dando essa palavra, e foi essa a palavra que Deus me deu para ministrar a vocês? Porque a nossa responsabilidade como homens, ela é maior. Deus fez Adão primeiro. Deus mandou homens para espiar a terra. Deus falou com Noé, Deus falou com Abraão, Isaac, Jacó. Não é menosprezando as mulheres, mas nós temos uma importância, querido, de gerar isso no coração da nossa família, dos nossos liderados. Nós temos uma responsabilidade em gerar isso no coração dos discípulos.
Porque não é difícil ouvir um conselho, querido. Mulher tem um monte, discípulo também. Essa pessoa está te dando problema, manda ele para outra célula, manda ele para outro, manda para outro pastor, o pastor da outra igreja. E não é incomum dizer: Deus, eu estou tão chateado com o Senhor, que eu nem estou afim mais de igreja, já ouvi isso de monte. Não quero esse negócio de igreja, como se igreja é perfeita. A igreja, querido, ela é o organismo vivo, onde Deus se manifesta, mas Ele se manifesta, não é na estrutura, é nas pessoas. Ele muda pessoas, Ele não muda prédio, aquilo que é instituição, não, pessoas. É para isso que nós pertencemos a um grupo, que prega a mesma coisa, mas que cada um tem um pensamento, cada um acha que é de um jeito, mas quando nós nos reunimos em torno de algo que não é de um jeito e de outro jeito, só tem um pensamento. E essa é a nossa responsabilidade. Quando o filho chega revoltado, a esposa chega revoltada por uma chateação, uau, nós somos tão gratos que não vale a pena a gente criar uma situação, esposa, filho, por conta disso. Mas não é comum dizer: você está descontente? Principalmente filho. E a vergonha é que isso não é só na igreja, até na escola tem barbado, pai crente, pastor, líderes, chega lá e vai peitar professor, porque o filho tomou uma ferrada. Todas as vezes que meu filho deu uma pegada em professor, querido, primeiro o professor tem razão. Quando vem falar para mim de pastor, peraí, filho, não, eu acho que teu pastor tem razão, depois nós vamos chegar num acordo aí. Porque é isso, querido, que nós vivemos assim, as pessoas elas estão dodói demais, e aí não cresce, elas não vivem o propósito de Deus, porque lida mais com as questões da vida do que com o propósito de Deus para a sua vida. O propósito de Deus é maior do que qualquer questão. Os homens morriam decapitados, degolados, presos, morriam crucificados, morriam decapitados, mas eles estavam olhando para o propósito. Eu não tenho tempo a perder. Você quer matar? Mata logo. Viver para mim morrer é lucro, viver, né? Mata, porque eu não tenho nem tempo a perder para morrer com você. Mata logo, que eu tô, né? O que tem que fazer, faça logo, porque eu estou vivendo o propósito. Não tenho tempo para perder não com morte, quanto mais com besteira que vai falar de mim. Se uma besteira te tira do propósito, querido, você precisa aprender a morrer. Eu também. Quem não está disposto a morrer por amor a Cristo? Jesus chama, Ele é bem claro. Se você quer ganhar a sua vida, você vai perder. Mas se você, por amor de mim, perder a sua vida, você vai ganhar. É assim, querido. Pastor, mas seu nível é alto para todos nós, para mim e para você. Como eu queria estar vivendo tudo isso? Mas estou patinando nelas, pelo menos eu não desisti, nem estou pensando. E é isso que Deus quer estar fazendo conosco hoje, querido. Sabe, querido, não faça isso com Deus. Não faça isso com Deus. Basta uma decepção, que a gente já esquece tudo que Ele fez por nós. Aquela gratidão que nós tínhamos por Ele, parece que ela vai embora. Até mesmo aquelas decepções que nós sofremos com a pessoa, que Deus não tem nada a ver, que é fruto das nossas incompreensões, decepções. Essas coisas têm o poder de nos afastar de Jesus. Eu não consigo conceber um crente ficar chateado com outro crente e sair da igreja. Não quero mais Jesus. Parece que Jesus falou, pôs um na frente do outro, gospe aqui. Lembra aquela brincadeira? Não parece? Deus só tirou a mão, porque a gente falava, tinha uns tontinhos que achava que ia cuspir na mão dele mesmo, né? Aí tirava a mão, mas cuspiu, porque você tirou a mão. Aí, não, ao invés da briga acontecer com o outro, acontecerá com você, né? E nós fazemos assim, Jesus, o Senhor tirou a mão, o Senhor me provocou para brigar com o irmão, e o Senhor saiu fora e me largou me ferrando. Querido, vamos parar, nós homens, vamos ser machos de acordo. Parar com os mimimi, vamos tomar a autoridade que nós temos no nome de Jesus e dizer que nós somos os seres criativos. Sabe assim, aqui nós valorizamos a mulher de ministrar, mulher sábia. Eu vejo mulheres sábias assim, uau! Quando uma mulher sábia encontra um homem sábio, os dois, é coisa maravilhosa demais. Triste, uma mulher, querido, cheia do fogo de Deus, casado com banana. Vamos orar. Tem jogo do Corinthians, para o inferno o Corinthians com tudo.
É jogo do Brasil. Esses dias falaram para mim na igreja, nossa, você viu o que aconteceu com a Argentina no Brasil? A Argentina saiu de campo. Eu falei, nossa, eu nem sabia que a Argentina jogou com o Brasil, hein? E olha que eu sou meio taradão pro jogo, né? Nem sabia. Os caras vêm tirar sarro de Corinthians, porque eu sou corintiano, mas nem sei quem joga no Corinthians, nem quem que está jogando. E agora menos ainda, né? Sabe, querido, parar, vamos mudar essa estação na nossa vida, porque os tempos estão remidos, eles estão aí pertinho. Jesus está voltando, não tem mais tempo a perder com ressentimento, porque eu sei que Ele me ama. Amém? Você já reparou, querido, que as decisões negativas mais importantes que nós tomamos nas nossas vidas, com relação ao reino de Deus, são basicamente por causa de pessoas e não de Deus? A maioria das pessoas desistem de Deus não por causa dele, por causa de outra pessoa. Olha que estupidez que nós somos. Mas parece, querido, que o nosso alvo é Ele. Sabe quem fez isso? Um anjinho muito querido lá no céu, chamado Lúcifer. Ele fez um inferninho, porque o alvo dele era Deus. E até hoje continua sendo. Então eu paro de adorar. Estou revoltado com você, irmão. Como é que é seu nome? Não gostei dessa máscara, está muito grande na tua cara. Estou revoltado. Ó Deus, agora também eu estou tão nervoso que eu não vou nem adorar. Então meu coração fechou. A gente fala com orgulho, né? Meu coração está fechado. O céu está de bronze. O céu está de bronze, seu coração está de não sei do que, de diamante. Eu estou falando besteira, Mário, se eu tiver perguntando, se tiver bom, você me convida de novo. Se você não me convidar, eu vou achar que foi uma droga, viu o negócio. Já não importa mais o meu destino, se ele vai ser afetado com isso ou não. A gente não pensa, eu vou revoltar com Deus quando eu dar o último suspiro. Eu me arrependo e volto. Quem falou? Louco? Amanhã pedirão a tua alma. Está pagando demais. Não tem tempo para Deus, não consigo orar, não tenho tempo para nada. Não consigo mais buscar Deus. Está tão difícil. É porque você não fica na minha pele, pastor. Queridos, nós nunca vamos dar continuidade em algo que a nossa alma não é grata. Você só dá continuidade em algo que a sua alma tem gratidão. Gratidão está ligado com a continuidade. Gratidão sempre alimenta gratidão. O grato, ele retribui. E a retribuição sempre atrairá gratidão. Romanos 2,5, entretanto, por causa da tua teimosia e do teu coração insensível, e que não se arrepende de acumular ira sobre ti no dia da ira de Deus, quando se revelará plenamente o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ele concederá a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, ou a eternidade. Apocalipse 22:12. Eis que eu venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Então Deus dá o exemplo da reciprocidade por gratidão. Ele dá o exemplo. Mas se nós achamos não ter motivos, querido, para ser gratos, então nós não vamos atrair gratidão. A gratidão, ela não existe sem motivos. Por isso que Deus deu um motivo grande. Grande. Quem pode dizer nesse mundo que não tem um motivo para ser grato a Deus? E em Deus nós temos de sobra, querido, os mais genuínos e vitais aí possíveis para nós. Se nós quisermos ser felizes, nós precisamos aprender a ser gratos. Gratidão, ela atrai felicidade. Sabe, querido, o ingrato, ele acha que ninguém o ama. E por isso ele tem dificuldade de amar as pessoas. O ingrato sempre acha que ninguém ama ele. E que não fazem nada por ele. O ingrato, ele acha que as pessoas não importam com ele. E aí, querido, eles estão sempre plantando sementes de ingratidão. E por consequência, quem colhe o que planta, planta o quê? Quem planta ingratidão vai colher o quê? Ingratidão.
Porque o diabo é uma semente maligna do diabo. A colheita da ingratidão, quem faz ajuda é o diabo. Quem ajuda a colher é o diabo. Porque Deus não é ingrato. Ele dá. No texto que nós lemos, Ele dá. É um Deus que dá. Nós não podemos ficar presos, querido, nessas atitudes humanas para semear o que nós precisamos colher, independentemente das adversidades da vida, independentemente das decepções que nós sofremos com pessoas, ou até absurdamente com Deus, nós precisamos semear gratidão, gratidão. Todo o tempo, Salmo 126:5. Aqueles que semeiam com lágrimas, está falando o quê? De uma semeadura boa? Tem hora que é com lágrimas, mas vai colher como? Com alegria. Vai colher com alegria. Aquele que semeia, ele sai chorando enquanto semeia a semente, voltará com cantos de alegria. Sabe qual é a melhor hora para você semear? Sabe qual é a melhor hora para você semear? É quando a coisa está feia. Eu escuto gente chegar para mim, pastor, não deu dízimo por causa disso. Louco, não faça isso, você está louco, não dá o dízimo. Se quando estava bem, você achou que estava ruim, imagina quando está ruim mesmo, vai ficar pior. Dízimo, oferta se dá quando você não tem nada. Esse é o melhor, esse é o que, sabe da viuvinha? Eles deram do que sobrava, ela deu tudo que tinha. Uau, Jesus, uau. Mas Jesus não liga para isso, não. Por que ele ficou do lado do seu gasofilácio? Jesus não liga para minhas atitudes. Jesus liga assim para o seu tudo. Ele não aceita menos que nós tudo. Ou tudo ou nada. Não, Jesus, metade de mim se converteu, a outra metade ainda está no mundo. Então você não se converteu. Menos que tudo não existe para Jesus. Conversão, de fato, eu estou indo. Não existe meia conversão, eu estou meio convertido. Estou querendo voltar, mas não consigo, né? Não, conversão é tudo. Estava tudo para lá, agora está tudo para cá. Estava aquele brigueiro com a esposa, agora não, agora converteu. Estava aquela coisa ruim, minhas finanças são uma desgraça. Eu era um péssimo administrador, eu era um caloteiro, eu era um péssimo dizimista, um péssimo ofertante. Agora mudou tudo na minha vida. Mudou tudo. Você já agradeceu a Deus hoje por alguma coisa que Ele fez hoje na sua vida? Quantos livramentos, Igor, acorda, estou vendo você dormir, vai. Nós tivemos de Irati aqui? Quantos demônios tentou acabar com a nossa vida? Você imagina, daqui na tua casa, vai ter uma legião doida para te pegar ao seu derredor. Mas o Senhor acampa os anjos dele ao seu redor. Não tem quem fure esse cerco. Só você pode sair dele. Se nós escrevêssemos todos os motivos que nós temos para agradecer a Deus, talvez nós vamos fazer uma lista enorme, todos os dias da nossa vida, e nós não vamos poder fazer outra coisa. E Deus vai acrescentando sempre coisas novas, amém? A vontade de Deus é que nós sejamos, sim, querido, agradecidos por tudo aquilo que Ele nos dá. Qualquer pai fica feliz com seu filho, quando ele lhe agradece por alguma coisa. E Deus também é assim, Ele se alegra quando nós conhecemos o seu mover nas nossas vidas. Mário, eu estou num terço da ministração e vou parar, porque eu acho que Deus falou no nosso coração, poderosamente. O outro terço, cobra ele me traz aqui de novo, e eu prometo que na próxima reunião nós pregamos, porque eu só falei de gratidão, lembra? Tem destino, propósito. Tremendo demais, querido. Sabe, eu vibro, eu fico tão feliz em poder compartilhar isso com vocês, porque mais uma vez, Deus traz a minha memória o que eu preciso também me cuidar, o que eu preciso vigiar, porque existe sim, querido, pensamentos, teorias, nós estamos sendo constantemente ministrados por teorias, ideologias, estão nos rondando, nos secando. Sabe, há tanta disputa, querido, nos envolvendo, na mídia, na política, né? Há muitas coisas disputando a nossa alma, a nossa inteligência, o nosso intelecto, nossas emoções.
Não é à toa que, né, nós estamos vivendo um grande período, e eu passei e ainda estou lidando com questões de depressão, querido, porque é muita coisa te disputando. É muita coisa, e não é que nós estamos envolvidos, nós estamos ligados ao lado mais fraco de jeito nenhum, mas nós temos a humanidade, que às vezes dá aquelas vaciladas e basta uma, para que a gente perca aquele fio da meada e encontrar de novo, certo? Nós vamos encontrar, Ele está conosco, Ele vai nos direcionar, mas o bom é que a gente não perdesse, e os tempos vão passar, você é jovem, está aqui. Quando eu vim para cá, querido, eu era assim, igual os piazão aí, uau, tudo, né? Jogava bola, vou jogar bola, hoje vou jogar bola para mim. Eu falei, oxe, estou com dor na coluna, dor nas costas, dor na perna, estou com dor de cabeça, estou com dor, né? Mas daqui a pouco, eu vim para cá com 43, eu acho, eu já estou com 62. 62 anos. Sei que você ficou admirado, né? Como pode um boyzão desse ter 62 anos? Você me dava no máximo 38, se ferrou. 62 anos. E daqui uns dias, ó, querido, eu vou embora. Se ele não vier buscar antes, eu vou com ele depois. Depois que, né, sair desse esqueleto, eu vou para outro. E aí? Até quando eu vou acreditar nessas historinhas que tenta me pegar pelas emoções? Porque é aí que ele vem. Está com fome? Manda essas pedras. Você quer glória? Me curva diante de mim. Não é? Não é assim a propósito dele? Não caia nessa, querido. Seja um homem maduro. Seja um homem importante. Seja um homem influenciador. Um homem reverente e relevante. Sabe, querido, lá onde você trabalha, você é o cara de Deus, você é o homem de Deus, você está lá, você é um sacerdote, você é um embaixador que representa. Você não pode representar mal a sua nação não é aqui, você é um homem celestial, o seu reino é o de Deus, você é um embaixador de Cristo. Embaixador de Cristo, então lá na empresa é o embaixador, aquele lugarzinho teu é a embaixada, o cão não pode, na embaixada, qualquer embaixada em qualquer país, não se entra ninguém, aquele território é daquela nação, aqui a embaixada dos Estados Unidos, aqui no Brasil é um território dos Estados Unidos, ninguém entra lá, nem exército, ninguém pode entrar, a não ser em caso que eles levantaram a guerra, mas do contrário, aquele é um território deles. Quando você está lá no seu trabalho, você é um embaixador de Cristo. Ninguém pode te tocar, ninguém pode entrar no seu lugar, aquele território é da embaixada, e o embaixador representa os interesses daquela nação. O que o seu parceiro de trabalho tem ouvido? O que é que você fala? Sabe que não dá para cortar nada, né? Você viu os americanos, você estava assistindo um filme americano, A Última Cena, o cara, porque nós somos não sei o quê, e a bandeirona dos Estados Unidos enrolou lá atrás, aquele negócio enorme. Nós somos invencíveis. É essa bandeira que precisa, onde você está, turma, olha, não precisa ver a bandeira do Brasil, sim, tem que ver um patriota, mas tem que ver a bandeira de Cristo. Jeová Nissi, Ele é a nossa bandeira. É lá onde você está, querido. Jesus está lá. Jesus está lá, segurando a onda para você. Não entra no embalo da negadinha. A negadinha é legal, lá no jogo de bola. Mas tem hora que a negadinha só pisa no tomate. E até mesmo nas rodinhas dos crentes. Cuidado com o que você enche os seus ouvidos. E embaixador não fica sentado com o outro, né, diplomata ali, ouvindo minhoca, não. Eles estão o tempo inteiro cuidando dos interesses da nação dele, aonde ele está estabilizado. Tem embaixadores que eles são tão importantes que eles se tornaram na história mais importantes do que o próprio presidente da nação dele. De tanta diferença que ele fez aonde ele representava a sua nação. Você é um embaixador de Cristo. Tenha postura de embaixador, visão de embaixador, comportamento de embaixador, emoção. Deixa Jesus trabalhar, porque a nossa emoção pode detonar a nossa embaixada, né?
Tem gente, embaixador em esses países loucos aí, que deu a louca no embaixador, ele chamou lá um repórter, lembra, e matou o cara lá dentro da embaixada. Um americano, não, nem sei se era americano aquele. Imagina um negócio desse, querido. Então, se ligue. Eu acho que essa palavra, eu quero orar com você, porque eu creio que o Espírito Santo falou na sua vida, amém? Você recebe essas palavras, querido? Você toma posse dessas palavras? Glória a Deus pela tua vida. Você está aqui porque precisava ouvir isso. Eu estou aqui falando, mas também estou ouvindo. Aliás, já ouvi antes de você, porque preciso dessas palavras. É para mim e para você. E ai de mim, se pelo menos não lutar para viver isso que eu ensinei, que eu preguei para vocês. Eu creio que isso é uma verdade para o nosso tempo, para os nossos dias, mais que nunca, querido, porque Ele está voltando. Amém? Você pode ficar em pé, querido? Aleluia.